Fala, Milton. Verdade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu estava contando aqui para as pessoas que eu passei uma semana meio turbulenta, mas estou O que aqui. aconteceu por causa da cirurgia, né? Foi uma correria de última hora, mas estou aqui. O olho não está bonito, mas estou aqui. Então, se você não pudesse, eu queria ter cancelado, viu, Boris? Não, tranquilo, a gente bate papo aqui. Não vai... Eu estou bem tranquilo, estou fazendo repouso. É, Tem tem que tomar cuidado, rapaz. Seu olho, seu quadril aí é. Então, temos aí. Não tem muito o que fazer. Então, Que cirurgia, estão perguntando? Eu tive descolamento de retina no olho direito. Eu tinha tido isso há 4 anos treinando jiu-jitsu e agora eu tive de novo, mas não teve uma causa pontual, né? Não teve uma causa específica que isso gerou. Da outra vez foi uma pancada mesmo, uma lesão que já sabia o motivo, dessa vez não. Dessa vez não sabemos o motivo. foi Mas tô... no mesmo olho, pô? Como é que é? Foi no mesmo olho? Não, foi no outro olho. Foi no outro olho. Dizem que quem tem miopia com um grau mais alto tem uma probabilidade Foi na maior, crítica. né, mais frágil a Na película retina. da retina. E isso pode ser um motivo. Não sei. Dessa vez eu não sei. Da outra vez foi a pancada mesmo. Tipo, foi pontual. Dessa vez não teve nada. Mas faz a cirurgia, teoricamente tudo certo, é uma recuperação, é um pós-operatório chato, mas está tudo certo. Estamos aí. Chegou a ter muita perda de campo visual? Não. Perda de, desculpa? De campo visual? Não, então, na verdade, assim, quando você tem, né, o descolamento e é descoberto logo no início, ele começa como mosca volante. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. Muita gente tem. É um pontinho que às vezes fica correndo, como se fosse aquele. A gente olha no sol lá, que a gente descreve o prana. Uhum. Então, é mais ou menos aquilo que fica um pontinho preto correndo no olho. E às vezes tem uma outra forma que é o floater, que é como se fosse uma cobrinha, vai, que vai ser um pontinho, ele é uma cobrinha que corre. E começou com esse floater foi aumentando. Na quarta-feira, pontualmente, começou no sábado, na quarta-feira aí começou a ter, já começa a ficar mais preto, então a retina ela descolou mesmo, e Uhum. aí começa a ficar um pouco mais preto, mas isso visto rápido, então vem com o gás, né, a operação, existem várias formas, mas a que eu fiz, como eu fiz da outra vez, é um gás que vai pressionar, então eu tô cheio de gás no olho, então é isso. Tá. Então, assim, agora é recuperar, é não fazer esforço, é ter um cuidado extra aí, dormir uma semana, 10 dias, dormir sentado, que é gostoso, e aí, e aí vamos. Mas tá tranquilo, tipo, assim, agora não dá nem para falar se teve perda visual, algo parecido, porque não tá com todo o gás dentro do olho, né? Então não dá para Uhum. falar, mas assim, por enquanto tá tudo bem. Eu tenho retorno essa semana, né? Primeiro retorno, a operação foi ótima. Tá. Milton, assunto de hoje. Então, as pessoas queriam saber da gente como é que a gente começou no yoga, por que que a gente começou no yoga. Então, já que eu falei aqui, eu posso começar, vou dar só uma pincelada, você fala mais também, a gente vai falando. Eu comecei no yoga, falei aqui do jiu-jitsu, né? Então, jiu-jitsu é uma paixão, eu pratico jiu-jitsu há mais tempo do que o yoga. Então, eu comecei o jiu-jitsu em 95, o yoga vim começar em 2000, 96, o jiu-jitsu, e o yoga eu vim começar em 2000, um pouquinho antes, 99. Então, eu comecei pelo jiu-jitsu. Então, eu comecei a praticar o yoga pensando em melhorar determinadas coisas que eu precisava para o jiu-jitsu. Foco, atenção, concentração, capacidade pulmonar. Como eu era competidor, então
ter uma capacidade maior de conseguir ali administrar minha respiração durante o processo, o estresse gerado, trabalhar esse estresse, trabalhar o emocional, era uma coisa que eu queria. Então, eu encontrei no yoga isso. Então, foi por isso que eu comecei, foi por isso que o yoga surgiu. E aí, dali para frente, é uma história longa, mas eu vou deixar o Milton falar, depois eu posso falar um pouquinho. Minha descoberta do yoga foi aos 14 anos. Na verdade, eu sempre... Novo, né, Milton? Não é um padrão, né? Não, não é um padrão. Na realidade, minha mãe tem uns desenhos guardados meus. Criança, né? 5 anos, 4 anos. Tem desenhos de Shiva, quando eu era pequeno. Fala, mas tinha alguma coisa, sei lá, a sua mãe tinha alguma coisa? Nada? Nem a minha mãe, nem meu pai, absolutamente E não. você Nem não eu tem tive... memória de algo que você tenha visto, sei lá, um livro? Se eu tenha visto um livro quando era criança, ou ter visto algum filme que aparecia quando era criança e desenhei. Então, mas ficou no passado, né? Também não tive mais contato. Daí eu sempre li bastante. Daí quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, eu li um livro chamado As Brumas de Ava, Uhum. da Marion Zimmer Bradley. Acho que é assim que se Virou, pronuncia o se nome dela. eu não me engano, virou filme depois. Virou pra mim, não sei. Eu chamo As Brumas Eu de acho que Ava. Eram 4 volumes, né? Daí eu li o livro e ali falava sobre vegetarianismo, sobre magia, sobre... Não tinha nada de yoga. Sobre os celtas e matriarcalismo e tal. E aquilo eu me identifiquei muito, tanto que aos 13 anos eu parei de comer carne, né? Eu li o livro e falei, olha, aqui está todo mundo vegetariano, então quero ser também. Daí eu parei de comer carne naquele momento. e Daí ainda depois não praticava. não, Você virou vegetariano antes de praticar. isso. Daí, outro livro que eu li, que também me marcou muito nesse período da adolescência, foi um chamado Lucas, o Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Eu Também. não conheço. Conta a história de São Lucas. É um romance investigativo, onde ela fez a investigação sobre a vida de Lucas, e conta a história dele também. Eu resolvi fazer medicina depois de ler aquele livro. Engraçado, né? Cara meio louco. Decidiu a vida baseado nos livros que eu... Daí também, é engraçado que o yoga entrou na minha vida até meus 14 anos, olhando a biblioteca da escola, eu descobri um livro, um cara chamado Lobsang Rampa, chama The Third Vision, a terceira visão. Lobsang. O cara era um charlatão, né? Ele era um charlatão. Mas porque ele era inglês, né? Era um cara britânico, e o cara falava que ele era que ele tinha trocado de corpo com um lama tibetano, é uma coisa muito louca. Assim. Mas nesse livro, A Terceira Visão, ele não comentava nada disso. Isso veio sendo comentado depois, o cara veio sendo desmascarado e tal. Mas ele fez uma pesquisa sobre a cultura tibetana, isso é um fato. E ele escreveu um livro que é uma ficção, mas lá ele falava de yoga. Ele falava de yoga, ele falava de projeção astral, ele falava de paranormalidade, ele falava sobre nirvana, ele falava sobre... E daí, no livro, ele comentava aqui de vários tipos de yoga. E eu achei aquilo muito interessante. A ideia colocada no livro, a ideia colocada sobre autoconhecimento, sobre libertação, sobre condicionamento, sobre atingir uma experiência transcendente, isso me chamou muito a atenção. E eu estava com o livro, eu comentei com um colega de sala, o nome dele é Luiz Fernando, não tem problema comentar o nome dele, Luiz Fernando Pérez Ferreira. E a mãe dele era professora de SFAST. Isso no colégio. Você estava no colégio.
né? Eu estava no 7º ano do ensino. Antigamente chamava ginásio, né? Hoje em dia seria ensino fundamental, né? Seria o 7º ano do ensino fundamental. E daí eu comentei com ele deu risada, seu bobo, minha mãe dá aula disso, daí imediatamente eu perguntei, onde ela dá aula? Eu quero aprender. E o nome dela, Marlene, falecida, faleceu no final da pandemia, não foi de Covid, ela já estava bem velhinha, né? Naquela época, eu comecei a praticar com ela a gente dentro do yoga, normalmente a gente não parece mais a idade que a gente tem. A gente sempre parece ter menos, pelo menos 10 anos menos. A gente parece. A gente já está mudando, o pessoal está se cuidando um pouco mais. Mas mesmo assim, a tendência. E ela também, não parecia. Ela devia ter 60 anos, eu tinha 18. Tinha 58, 60 anos, eu tinha 18. Então ela faleceu com idade, já estava com Alzheimer. O filho cuidava dela. E eu comecei a praticar com ela. Ela tinha sido formada em 1970, pelo método nas turmas que tinham na PUC de São Paulo. Ela começou a prática dela numa escola que tinha na Brigadeiro Luiz Antônio, de uma professora. Não me recordo. Que não era de sua classe, era um rato, mas bem misturado, muita coisa, né? O rato é um rato mesmo que o pessoal conhece hoje em dia. É mistura, né? E ela tinha um método próprio, que ela chamava, se não me engano, Suryananda, se não me recordo o nome dela. Ela começou a praticar lá. Daí é interessante, quando o De Rose ele veio para São Paulo, ele causou um frisson, né? Porque ele tinha um conhecimento a respeito de yoga e de filosofia que naquela época pouquíssimas pessoas no Brasil tinham. Pouquíssimas. De uma vida dedicada. Né? Ele também, como eu, começou muito jovem. Quando estava nos seus 25, 28 anos, já tinha 20 anos de yoga. Tinha 15 anos de profissão. Já estava rodado de experiência, né? Já tinha praticado muito, já tinha lido muita coisa. Muitos dos livros que ele leu agora, ele já tinha lido antes. Eu já tinha lido antes. E numa época era difícil você encontrar literatura, né? Mas como e tinha toda aquela influência daquela época, né? Dos anos 70, da década de 70. E então, quando o professor De Rose, o mestre De Rose, chegou em São Paulo, ele movimentou muito. E a Marlene ela fez a formação nessa época, justamente nessa época, quando o professor De Rose fazia as viagens pelo Brasil divulgando Swastika Yoga, e ela entrou justamente nessa formação. Ela e a professora dela. E ela seguiu no Swastika Yoga. Esteve dentro durante um período. Quando eu comecei a praticar com ela já não tinha contato mais com a sede central, fazia década. Ela dava aula numa escola de balé, pertinho de casa. E foi lá que eu comecei minha prática de Swastika Yoga. A princípio, obviamente, que meu pai não queria que eu fizesse hipótese alguma. Falar, ai meu Deus, agora é isso, né, meu? Tu já não come carne, já não sai para pescar comigo, já não vai no churrasco, já não bebe, não fuma, não vai na balada, não pega as meninas. Meu pai desse muita bola para isso. Agora você vai vender incenso na esquina, né? Vai entrar nesse negócio Hare Krishna, não sei o quê. Era a visão que ele tinha naquele Eu período. acho que era, assim, ó, até um pouquinho depois de você, isso aí foi que ano? Isso aí a gente está falando de 1980, 87. Então, 87, 12 anos depois, que foi quando eu comecei, em 99, se pensar, era a mentalidade, 12 anos depois, era a mentalidade que se tinha.
Era o que eu ouvia dos meus amigos quando eu decidi praticar e decidi falar assim, agora eu vou largar tudo e vou ser professor. Era o que os meus amigos falavam. Pô, você vai vender incenso. Havia uma conexão com Hare Krishna muito grande. Sim. Com Bhaktivedanta, com Hare Krishna. E assim, quando você vê a entrada do yoga no mundo e os mestres que vieram a seguir, não, mesmo no começo, não digo Vivekananda. Vivekananda morreu jovem e provavelmente morreu virgem. Mas os professores que vieram depois, Vishnu Devananda, que veio para os Estados Unidos e Canadá, mesmo o Paramahansa Yogananda, e o irmão dele aprontou. Nem sei se aprontou ou não, mas teve toda uma questão envolvendo o irmão do Paramahansa Yogananda. Quem viu não é sério, o documentário contando a vida do Paramahansa Yogananda, sabe? Teve o Osho, que veio também dos Estados Unidos e causou pra caramba. O mesmo acontece com o Maharishi Mahesh Yogi. Tá certo? A gente não sabe se foi tudo isso, se foi... Mas tem alguma coisa que ficou ruim, mal entendida, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, os professores e o yoga em si, ele entrou nesse bloco, né? É o bloco do misticismo, seria o Hare Krishna, o monástico, o esotérico, principalmente com o movimento de contracultura. Então ele se funde ao movimento de contracultura, virando uma coisa riponga, uma coisa dos hippies, automaticamente passa a ser vinculado a algo libertário e, portanto, algo socialista até certo ponto. Daí entra a perseguição que algumas que tem um pouco com relação às pessoas que praticavam yoga durante algumas linhagens de yoga durante o regime militar, tá certo? Que acontece mesmo. Algumas linhagens foram olhadas com olhos de canto. E tudo isso faz com que exista uma série de más interpretações a respeito do que é a coisa em si, baseadas em fundamentos, mas que sempre são vistas mediante ao ângulo da visão das pessoas naquele momento. Meu pai era uma desses. E daí, a minha avó era descendente de italiano, era neta, era neta ou filha? Era filha de italiano. E daí, ela era filha de italiano, isso mesmo. E daí, e meu avô também era filho de italiano, por parte de mãe. E daí, para contrariar meu pai, a sogra morava na casa com a gente, né? Meu avô tinha falecido, ela morava junto, no mesmo apartamento. E para contrariar meu pai, falava, não tem problema, meu filho, eu pago para você. Daí eu fui e comecei a praticar lá com a Marlene. Aí foi uma paixão à primeira vista, né? Foi assim, um negócio assim que eu não só ia fazer as aulas, eram 2 aulinhas durante a semana, mas daí eu comecei a ler mais livros de yoga, melhores. Inclusive, quando eu falei do Rampa, ela lembra que a professora organizada falou, meu filho, isso é um charlatão aqui, magoou tanto, sabe? Fiquei tão triste de saber que o cara que eu admirava queria vender o livro dele, né? É isso. Que me chocou tanto, né? E daí eu comecei a praticar e pegava tudo que ela ensinava e treinava em casa sozinho. Tem alguma coisa que chamou muito a sua atenção de início? Assim, para mim, eu vinha com um estereótipo, né? Quando eu vou fazer por causa do jiu-jitsu e tal, já tinha feito umas 2 ou 3 linhagens, não tinha curtido. Sim. E aí travei contato com o Swastika e 2 coisas me chamaram muita atenção. A força da prática, o poder da prática, isso me chamou muita atenção. E o mantra.
que era uma coisa que eu não tinha tido, apesar de uma forma indireta, talvez eu tenha tido, talvez ali numa música ou algo parecido tenha travado com os outros tipos, mas em geral o mantra para mim foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Era uma Sim. coisa que sempre estava muito associado, música, tava ali no meu radar. Alguma coisa te chamou mais atenção nessa época? Ah, assim, as aulas da MA eram aulas muito parecidas com aquelas aulas que eu dou hoje. Aham. Então, eram aulas muito voltadas a trabalho de energia, a respiração, ao mantra. Tem asana, mas não era tão puxado, apesar de ficar bem dolorido, porque eu sempre fui muito sedentário e não gostava de atividade física. Aliás, não, vou falar diferente, eu não gostava de esporte. Tá. Não gostava. Até hoje eu não gosto de esporte de competição. Não, você pode gostar. Eu acho que a palavra é competição, porque você pedala, por exemplo. É um Sim, esporte. eu pedalo, Isso. sim. Eu pedalo assim, né? Eu sempre pedalar por atividade física, por aquilo Isso. que dá prazer, que é gostoso sentir o vento, é gostoso andar. Às vezes eu tento acompanhar uns colegas que treinam mesmo. Eles vão abrindo o vento para mim, né? É mais fácil. Mas eu gosto de atividade física, mas eu sempre tive aquela coisa, sabe? Aquela coisa de colégio, de futebol, de vôlei, aquela agressividade, aquela coisa agressiva, aquilo lá, você fala lá, não vou. Tem educação física, sabe? Pegando, não vou, ponto, e não ia. Não tinha jeito. A gente quisesse ir. Quando eu descobri o yoga, daí foi uma mudança de chave, né? Porque eu percebia que tinha atividade física, aquilo me dava prazer, aquilo me queria que fazia com que eu quisesse avançar, a ganhar flexibilidade. Por quê? Porque a minha maior dificuldade era ficar sentado. É até hoje. Tá, meu Deus, você fica sentado uma hora e meia, você fica 40 minutos em Padmasana, mas é até hoje. O limitador da alçada é o meu corpo físico. É a dificuldade que eu tenho de ficar o tempo que preciso, sempre. E é uma dificuldade até hoje. Naquela época, então, era terrível. Eu sentava, era jovem, eu tinha 14 anos, mas os quadris já eram duros, feito pedra, né? O joelho não aguentava. Tanto que nesse esforço eu tinha tanta pressa para fazer uma asana sentado, e foi justamente entre os 14 e os 17 anos que eu machuquei eles. Machuquei naquela época. Porque eu tinha pressa, me forçava, eu queria que chegasse logo, eu queria poder ficar sentado, eu queria fazer coisas mais avançadas, né? O corpo não andava, não obedecia. E adolescente, ele é tudo, né? Excesso de empolgação, né? Excesso de empolgação, tudo para ontem, tudo por ímpeto, tudo tem que ser da hora que quer, do jeito que quer. E foi desse jeito. E então, o que me chamou mais atenção era a minha dificuldade para fazer a técnica e como aquilo mexeu comigo. Assim. Era uma coisa mágica, né? Era um outro mundo, uma outra realidade, é uma coisa apaixonante. E daí os próximos livros que eu li foram livros do Shivananda, foram 3, sobre o poder do pensamento. Daí eu li também, naquela época, o Fundamento e Técnica de Hatha Yoga, do Blay, o Yoga, da Tara Michael, um livro de oh meu Deus, qual é o nome? De Yoga, do Kai Miranda. São dois, um de Hatha Yoga e outro de Yoga, do Kai Miranda. Naquela mesma época, eu também li o livro de Vivekananda, os quatro yogas da libertação, o Bhakti Yoga, eu li naquela Nessa época, o Karma época, Yoga, o que? 16 já? 16. Ainda não tinha feito prova da federação. Entre 14 e 16 anos, eu li isso. 14, eu falo 14, mas estava para completar 16, 15, por exemplo. Era em novembro, eu comecei em agosto a fazer aula.
algo assim. Foi quando eu voltei das férias, e daí eu descobri isso, nas férias eu descobri, eu comecei mais ou menos nesse período. E então, foi uma paixão. E daí eu mergulhava. Então, a minha rotina era assim. Eu fazia do sétimo ano, entrei no oitavo, daí estava já com 15. Eu fazia aula de manhã, à tarde eu praticava um pouquinho, ia para casa da professora, ficava lá conversando com ela. À noite eu lia. Quando eu passei para o segundo grau, para o ensino médio, daí o que aconteceu? Meu colégio foi para o período noturno. Daí foi um desbunde, né? Foi um desbunde. Daí que eu comecei a praticar feito gente grande, porque daí eu tinha a manhã inteira. Eu dava muito cedo, fazia meu sábado. Depois eu fazia antes de ir para o colégio. O colégio começava às 19, então eu tinha das 5 até as 6h30 para praticar. Como era colégio de estado, era muito simples, então eu tirava aquele de letra, não precisava estudar, fazendo no máximo uma tarefazinha ou outra. E eu tinha o resto do dia para ler e estudar. Então foi o ensino médio composto pelo primeiro e segundo ano do ensino médio, foram anos incríveis. Incríveis. Muito sábado, né? De manhã, daí eu lia, daí ia para casa da professora à tarde, conversava um monte com ela sobre diversos assuntos. Aí eu já não fazia mais aula regular. Então, o que eu fiz de aula regular foi um tempo muito curto. Foi o período de finalizar o ensino fundamental. Foi a sétima e oitava série. Quando entrou já no ensino médio, eu não podia fazer aula, porque ela dava aula à noite. Você entendeu? E eu posso dizer, Nesse período, você não conseguia fazer aula com ela, e você começou a fazer sozinho. eu fazia sozinho, praticava sozinho, e à tarde tirar dúvida com ela. Então eu ia para casa do meu amigo, que nem dava bola para o meu amigo mesmo, a professora estava cozinhando, eu ia lá ajudar ela e conversava, tirava dúvida. Então eu tinha muita conversa teórica. Foi aí um período de 1 ano e meio, assim, nesse esquema. Daí o que aconteceu? Passado 1 ano, quando eu entrei no segundo ano do colegial, a professora ela ficou doente, uma gripe. E daí ela pediu, Newton, essa aula aqui, eu não vou poder dar essa aula à noite. Você não quer fazer, não quer dar essa aula para mim? Aí, você acha que eu tenho condição? Eu falei, vai dar. Eu falei, e daí, logo a seguir, ela montou uma turma à tarde. Daí passei a dar aula à tarde e no fim de semana. Você sabia que, não sei se você sabe disso, a nossa história é parecida aí, porque quando eu fiz lá os tipos de yoga que eu não tinha curtido, comecei a curtir, o Swastika 2000, 2001 eu decidi, estou curtindo muito, e aí fazia, assim como eu fazia jiu-jitsu 3 vezes por dia, eu fazia lá várias aulas seguidas, tal. E aí eu tava bem no início ainda, praticante, estava dedicado, praticando bastante, mas era praticante. Eu lembro que a diretora na época, que era a Alessandra, que você conheceu, ela falou assim, Dani, eu não quero mais dar essa aula, que era horário, até hoje é a minha aula, que é a hora das 20 horas. Eu não quero mais dar essa aula, você quer dar aula para mim? Eu falei, nossa, mas você acha que eu tenho condições de dar aula? Tem, você tem condições, tal. Era a turma mais cheia, era um horário de pico, e eu lembro o nervosismo que eu tive na minha primeira aula. Até porque eram as pessoas que praticavam comigo, né? Não era
Não eram pessoas Sim, novas que talvez não me conhecessem, eram pessoas que estavam sim, ali isso vai praticamente. acontecer comigo. Era, eventualmente, quando eu não tinha aula, eu ia lá e fazia essa aula. Quando não tinha aula à noite, Aham, eu ia lá e pegava uma palhinha. Então, todo mundo me conhecia, né? Conhecia como aluno também. Não tão forte quanto você, porque era eventual, aham. não era a Não era a pessoa que estava ali sempre, né? pessoa que estava ali sempre. Exato. É, parecido. Teve uma época da rede que era assim, fazia parte até da preparação para ir para a prova. Entendi. Você tem uma coisa, era meio que parte, que daí a pessoa já ia pegando traquejo e tal. Qual era a consequência disso? A consequência ruim disso? De repente a pessoa nem ia para a prova. E Começava a sabia, dar aula e sabia, assim, continuava dando aula. Já vi isso, aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Porque, mesmo que não seja uma profissão regulamentada, você tem uma instituição que te dá um certificado, né? Fala, olha, você não vai fazer besteira, né? Você tem conhecimento suficiente, te dá um balizamento. Isso é legal, né? Isso é legal. Naquela época, eu acho que eu não fiquei nem tão apavorado, nem tão. Acho que era mais por ignorância. Adolescente, né? 16 anos. Ignorância. Ignorância. Senti muito orgulhoso, né? Uau! Falar da aula. Mais pura ignorância do que podia acontecer. Também, naquela época, eu já tinha testado muita coisa já. Né? Já tinha feito bobagem, já tinha acertado. estado em relação à prática, você está falando? Essa prática. Tá? Daí foi o meu primeiro contato com De Rose, com o mestre De Rose, foi justamente aí. Foi em 1980, comecei em 87, 88, 89. 1989. Quando foi em 1989, eu estava fazendo 18 anos. Eu ia fazer 18 anos, eu tinha 17, eu ia fazer no ano seguinte. E a minha professora, ela estava apavorada. Apavorada por quê? Porque ela não sabia como me conduzir mais. Porque naquela época eu já entrava em meditação profunda. Já tinha desenvolvimento de alguns sinais de paranormalidade. E minha mãe ficava apavorada. Minha mãe queria que eu fosse um psiquiatra. Eu não sabia o que era aquilo. Ficava apavorada. E daí foi nesse contexto que a minha mãe, a Marlene falou, Milton, acho melhor você procurar o Pedro. Ele tem condição de continuar o trabalho, de conduzir. E aí eu aqui já não mais. Tá, meu irmão? Está muito além daquilo que eu já fui. Então, vá lá procurar. E foi justamente aí que eu fui procurá-lo. Eu fazia aula de piano no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Não existe mais. Atualmente, no lugar tem a Praça das Artes. O conservatório foi fechado por uma administração. Daí, eu lembro que ela falou para mim que era na Augusto. Não era na Augusta, né? Era ali na Travessa. E daí eu subi, mas eu não sabia nem que altura da Augusta que era. Naquela época você não tinha celular para você ligar, nem WhatsApp. Eu tinha que parar com ele, pegar o telefone e ligar para a pessoa. Eu fui subindo, fui perguntando e tal. Eu sei que ele ia andando lá de baixo, subi Augusta inteirinha, andando até a Paulista. Lá na Paulista ele me falou, não, Augusto, olha, você vai pegar a próxima rua direita e você vai entrar na Itu. Segue na Itu que você vai achar. Daí eu achei. Foi daí que eu tive meu primeiro contato com a escola. Com a escola de Deus. Num desses contatos, eu acabei, acho que tem muito mais coisa, né? Mas num desses eu acabei indo participar do primeiro
primeiro ou segundo festival de Light Exercise. Na época já não era yoga, ele dava Light Exercise. Ele já viste, vai e volta, muitas vezes, né? Muitas vezes. Para dentro e para fora da vida, vai e volta. Então, naquela época era Light Exercise. E eu fui participar eu fui convidado para participar desse congresso. Eu e a Marlene, e fomos os dois. E foi aí que comecei a ter contato com o Mestre Veloso. E foi meu primeiro contato com coreografia. Não sabia o que era coreografia, ou a execução dos asanas como sequência. Tinha um vislumbre disso, mas não da maneira que se fazia de apresentação e tal. Naquela época, foi uma época assim, muito interessante, porque tinham um conjunto de praticantes que eles eram muito fortes, estudavam, praticavam, testavam, eram muito unidos, trocavam muitas figurinhas. E eu cheguei justamente quando eles estavam nesse auge, nesse contexto. E foi quando a Rosângela de Castro e o Pedro Kupfer, eles saíram da Jardins e passaram um tempo fora antes de montar a escola em Saquarema. Certo? A ideia, isso que eu ouvi, não ouvi da boca deles, mas ouvi de pessoa confiável, que a ideia deles era montar uma escola na França, Marseille. Mas eles foram ficando em Saquarema, daí começaram os festivais de Swasti Yoga em Saquarema. E esse grupo ele era formado pelo Carlos Cardoso, pelo Sérgio Santos, pelo Pedro Cooper, Rosângela de Castro e Edson Moreira. E ver eles demonstrando era uma coisa assim. Hoje em dia, os nossos demonstradores fazem algo muito mais difícil, tá certo? Eles fazem invertida numa mão, fazem na frente de dois dedos, mas naquela época o que eles faziam era algo assim deslumbrante. A Rosângela fazendo lá. Então, eu tive a oportunidade de ver, quando eu estava na instituição, né, muito festival, e vi muitas coreografias, mas realmente até antes de eu sair da rede, saí em 2020, até lá, a coreografia que mais me impactou, aquela coreografia que mais mexeu comigo, aquela coreografia que mais, eu posso falar assim, cara, foi lindo assim de ver, foi a da Rô, lá em Saquarema. Festival que, não sei se você lembra, acho que você estava nesse festival, foi um festival que a coreografia foi feita numa balada, que era num centrinho onde tem a rodoviária, onde tem os barzinhos e tal, e foi numa balada lá. E aquela coreografia, para mim, tipo, foi incrível, assim. Então, eu imagino, eu peguei o finalzinho do Edson Moreira. Sim, foi o final. Você pegou justamente quando estavam. Nesse momento, o Pedro Kupfer já tinha saído. Pedro Kupfer eu já não peguei. Já tinha saído. Quando você chegou, ele já tinha saído. Eu peguei justamente o momento que eu estive duas vezes. Eu peguei eles juntos no auge. Foi justamente nesse congresso de Light X. Eles estavam no auge. Daí, quando eu fui, eu comecei no Roberto Locatelli, fiz a minha primeira prova. Isso foi um período de 1 ano. Daí eu saí para fazer a faculdade de medicina. Entendeu? Nesse que eu saí, eles construíram muita coisa juntos. Se desenvolveram muita coisa. Você fez a prova para professor e aí você saiu para a faculdade. É isso? Saí. Tinha muita pressão. Foram vários motivos. Tiveram motivos internos meus, internos da instituição. Os mesmos motivos. Então, algumas coisas não mudam nada. Certo? Os mesmos motivos. Tá?
questões políticas, questões de normas, de mudanças, é, é, é a coisa que estressa a instituição. Se não fizessem nada, simplesmente ensinassem yoga, só ensinasse de coração Swasti Yoga para o máximo de número de pessoas, não pensasse em nada burocrático, só ensinar. Estaria explodindo, assim. Eu sempre acho isso. Estaria cheio de alunos, estaria andando a todo vapor. É uma opinião que posso estar errado. Mas é a minha opinião. Se não tivesse regras, se houvesse realmente um esforço mais por companheirismo e troca, e se preocupasse mais em praticar, em ensinar Swasti Yoga e um ajudar o outro, cara, sem encheção de saco, de normas inúteis, isso daqui estaria assim. Seria a maior produtora de conteúdo de yoga, porque todos estariam na mesma vibe que eu estou, né? De estudar, praticar, produzir, ensinar, reverberar, né? Então seria uma grande produtora de conteúdo, não só para Swasti Yoga, mas para diversas linhagens. Tá? E seria um polo irradiador de yoga do Brasil e do mundo. Ainda é, mas seria muito mais, tenho certeza. Seria muito mais. Mas, como eu dizer, essa é a minha opinião. Opinião de uma pessoa. Opinião, não tem como dizer se estou certo ou não. Não tem como mensurar isso, não é um estudo, uma pesquisa, é opinião. Opinião é como fala o Leandro Carnal. Você gosta de salsa? Gosto. De coentro? Não. Coentro é a salsa incorporada pelo demônio. Isso é opinião. Tá certo? É opinião, é seu gosto. Basicamente isso. Esta é a maneira como eu vejo. Eu vejo que menos regras, mais yoga faz mais resultado. Faz mais resultado. E até esses momentos foram momentos auges, né? Momento desse grupo, Pedro, praticando, estudando, desenvolvendo, trocando figurinhas, um explicando coisas que aprendeu para o outro. Aquilo foi um negócio que eu vi e que me marcou muito, assim. Me marcou muito. E daí eu saí da rede. Quando eu voltei, já estava no momento onde as pessoas já estavam de saída. Então, Pedro já estava de saída. Quando eu retornei, eu passei 2 anos de cursinho fora, mais 2 de medicina, não dava aula, praticava só para mim, bem pouquinho. Quando estava no 3º ano da faculdade, eu montei um grupo de estudos de yoga dentro do CAMA. CAMA é um acrônimo, né? Para Grupo de estudos de yoga. de yoga. Grupo de estudos. Eu montei uma galera, entendeu? Que queria aprender yoga comigo. Daí a gente ia para o centro acadêmico, que chamava CAMA, que era Centro Acadêmico Manuel de Abreu. Eu acho que até mudou o nome. Daí a gente ia para aquela casinha, abria as janelas, movia os móveis, sentava lá e eu dava aula. Eu dava aula para a turma. Era assim, era um grupinho. Desse grupinho, ainda faz aula comigo a Luciana Mitkovski. Faz aula até hoje comigo, a Luciana. Justamente desse grupo. E daí... E a gente fez aula junto durante acho que bem um ano. Foi quando, por dar aula nesse centro acadêmico, de vez em quando eu ia comprar incenso, ia comprar um cassete, naquela época era cassete ou CD. Comprar um livro, o que tem de
ansiedade. Então, numa dessas, eu passava no Roberto Locatelli. Estava na aclimação, quando eu estava voltando para cá, do hospital para casa. E daí eu parei lá e conheci a Rosana Ortega. Numa dessas, era num sábado, eu estava voltando num pequeno plantão, eu estava no 4º ano, estava voltando num pequeno plantão, que era um plantão de estudante na ginecologia da Santa Casa de São Paulo. Então, o plantão foi de sexta para sábado, eu estava saindo no sábado de manhã, daí eu passei no Roberto e estava o Roberto, a Rosana, e tinha uma aula para começar. Daí os alunos chegaram e eles me convidaram para fazer aula. Fazia muito tempo que eu não fazia aula, fazia 4 anos. Eu não fazia uma aula com ele. Eu fiz a aula, a aula foi incrível, tal. Daí eu abracei a Rosana Ortega, toda feliz naquele momento, né? Felicidade de ter feito uma aula. E daí ela me convidou para um cinema. O pessoal ia para o cinema à tarde. Não tinha cinema nenhum. Então ela arranjou o cinema, chamou a galera para a gente ir junto. Daí fomos juntos, obviamente, não vi o filme, né? A gente ficou namorando no cinema, né? Daí eu conheci e comecei a namorar a Rosana Ortega, foi quando eu retornei para a instituição. Ali você começou a praticar com o Locatelli. Com o Locatelli. Daí comecei a praticar com o Roberto Locatelli. Roberto Locatelli é um grande professor, assim, grande. Muito do que tem de avançado que eu aprendi com ele. Eu concordo. Eu fiz algumas aulas com ele. Querido, doce. Uma pessoa... Pensa... eu, naquela época, principalmente, eu era uma pessoa muito irracível, né? Zangado, bravo, ainda mais do hospital. Era mesmo. Para quem não conheceu o Milton, era mesmo. Nessa época eu conheci o Milton. Foi Maria. Eu acho que tinha um pouco do hospital, né? O que não faz muito bem para a cabeça, né? Você passar dias e dias, horas e horas, vendo dor e sofrimento e tentando aliviar a dor e sofrimento dos outros e cortando gente, abrindo gente e gente morrendo na sua frente. Eu lembro que no Hospital da Santa Casa tinha teve uma época mais pro fim do 5º ano, do 6º ano também aconteceu, que a gente tinha uma rampa para descer para o pronto-socorro central. Você vinha do corredor, você entrava numa rampa, quando entrava naquela rampa, eu começava a ter taquicardia e suar, o estômago queimava, você tinha sentido pânico, né? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá embaixo, quais as doenças, qual a gravidade dos pacientes, das pessoas. Você estava para terminar a faculdade. E eu lembro que era um negócio intenso. Assim. Imagino. Muito bem para a cabeça. E eu lembro que a visita, às vezes acontecia de você ter algum inconveniente no ambulatório ou na enfermaria, ou simplesmente atrasou, né? Eu vinha de São Bernardo para estar aqui, eu tinha que acordar às 5 da manhã, porque a gente tinha que ver os pacientes antes de ir para o pronto-socorro. Então, às vezes, atrasou. Daí eu lembro que chegava, a gente entrava na visita, o chefe lá não tinha menor, ele te descascava, ele começava assim, boa tarde, chegou cedo hoje, né? Daí ele começava na frente de quem tivesse, na frente do paciente, na frente dos colegas, o cara te descascava assim, e não era porque você era aluno, não, residente, médico, estava abaixo. De alguma forma, eu acho que... Acho não, tenho certeza que o yoga é aquilo que você vivenciou desde os seus 15 anos, 14, 15 anos, isso te ajudou nesse processo, né? Porque se eu pegar nesses 21 anos dando aula, eu tenho certeza, assim, que se eu pegasse e fizesse um ranking de profissões dos meus alunos, com certeza a medicina é um dos... Está nos top 3 ali de profissões. Sim. É intenso, eu não sei como é agora. Também porque os milênios e a geração Z que veio depois, o cara fazia isso, ele virou as costas e ia embora. Diferente da nossa geração. A nossa geração se doía, né? Sei lá. Se doía, se sentia diminuído. Hoje em dia a molecada não quer nem saber. Chega lá, pá. Responde.
Eu É diferente. lembro do Milton, assim, já que a gente está contando aqui a história do Milton, eu lembro do Milton, o medo que eu sentia de você. Porque, É, porque eu já peguei numa época que você já fazia sim, avaliação, você já sim. avaliava professores. Eu tinha contato com você pela escola, porque você estava desenvolvendo um, Um software. um software, e aí, Software. como você dava lá treinamento lá para a diretora da escola, que eu citei, que é a Alessandra, então eu tinha um contato ali de perto com você, mas eu era aluno, estava Sim. ali, de vez em quando estava ali e tal. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui para a prova e você não chegou, você chegou a fazer minha banca também. E eu tinha muito medo de você. As pessoas têm muito medo. Tinha Muito muito. medo. Por quê? É reproduzir aquele esquema, né? Aquele esquema mental, aquele mindset estava gravado aqui, né? Tem uma coisa que o De Rose fala, que a gente aprende muito pela retina, né? Coitado de mim, então, ferrou. Não, fica. E o que ele quer dizer com isso? Existe um conjunto de neurônios que chama neurônios espelho. Esses neurônios, eles fazem você espelhar. Então, quando você faz o asana, por exemplo, você está fazendo um asana, você faz um trikonasana. Por que o professor faz junto em espelho? Porque é mais fácil para o corpo do aluno reproduzir o que você está fazendo se você fizer junto do que se você ficar parado, ou dar uma parede branca para ele. E isso porque ativa os neurônios espelho. É isso que ele está querendo dizer. Existe um conjunto de neurônios que faz espelho. Isso cria mindset, né? Isso cria maneira de pensar. E depois cria para mudar isso daí, dá um trabalho desgraçado. Um trabalho desgraçado. E justamente esse período de construção do software é um período muito negro. Assim. Ixi, foi um período muito difícil. Período de requestionamento. Foi muito difícil porque eu dediquei muito tempo para uma coisa que não foi para frente. Eu e a Alessandra. Tá? Que se tivesse ido para frente dentro da rede de Rose, teria feito muita diferença. Porque a gente estava 10 anos adiantado daquilo que veio a aparecer depois. E quando você é pioneiro, você se adianta uma tecnologia, instala uma tecnologia antecipadamente, aquilo teria feito uma diferença assim, brutal, assim, brutal antes das outras escolas. Mas não foi para frente, a ideia não foi abraçada, o investimento Eu foi acho que não foi para frente. Então foi muito não. ruim. Né? Eu acho que eu acho que você, quando você fala isso e eu penso a respeito, eu penso em algumas pessoas assim, pessoas que são conhecidos nossos e que tiveram, tipo, a Nayana e o Sam, eu acho que são pessoas que estavam ali criando um tipo de escola ali no Sul. Entrou o Carlitos aí, tipo, os dois estavam criando uma coisa que era, tipo, era diferente do que Sim, se via. Aí eu peguei a época, nessa mesma época do seu software, que eu sim, acho que realmente é algo que depois veio a acontecer, é o Malê. O sim. Malê é um cara, tipo, era isso, tipo, ele estava muito à frente do que as empresas estavam falando, fazendo. Sim, sim. São ideias que surgem, que são ideias revolucionárias, no bom sentido, né, de transformação, de mudança, mas que não necessariamente está no mindset das pessoas que estão no controle. Uhum. Então, putz, é uma coisa que realmente não foi assim. Realmente não foi. E daí, quando terminou, não tinha nada, né? Eu tinha uma escola que estava com poucos alunos, porque toda a minha energia estava dedicada para outra coisa, que tinha ido para o motivo, não tinha ido para frente por motivos ruins, então já questionava a liderança. Já questionava a liderança. Então, a única ferramenta que eu tinha era o yoga. Então, foi um momento que eu comecei um processo mágico, assim, de retomada, né? De retomada do sadhana.
Por quê? Porque logo depois que eu montei a escola, até esse momento, pode colocar em um período aí de bem uns 3 anos, foi quando eu terminei a faculdade de medicina. Eu trabalhei 1 ano na unidade de Itaim. E da Itaim eu fui para minha escola. Tá certo? Você trabalhou com o Itaim antes com o Freia? Não, eu trabalhei no Itaim com a Tami. Ah, A Tami, ela estava dentro do Itaim. olha Então, só. quem estava naquela época era o Lucas, que tinha voltado para Porto Alegre. Daí tinha o Kleber, a Tami, que estava indo para Porto Alegre. E tinha a irmã dela, a Ioli, que não era instrutora, mas que se tornou proprietária da escola naquele momento. Eu sei que no final, depois do Itaim, foi quando a Nayan, não era Nayana, era uma Fernanda. menina que chamava Fernanda. Fernanda. Era a Fernanda e o Dani assumiram a escola. Quando eles assumiram a escola, eu saí para montar. Não, acho que não era a Fernanda. A Fernanda era no Itaim, era na Higienópolis, não era? Na Genópolis era o Fernando, né? Vamos ver o que era. É verdade. É verdade. Era o Fernando. Antes da Gisele e antes do Daniel Denal. Isso. Fernando. Desce, tá, desce. Vai lá. Isso. O que houve, Tatá? O que houve, Tatá? O que houve? Tem tantos beijos, tanta animação. Vai, desce. Desce, Tatá. Não. Chega. Tá. O que eu faço com isso? Dá beijo, é isso. Beijo, né? Na beijoqueira. Não é beijoqueira. Então aí dali, dessa época do Itaim, você já foi, então, aí você já abriu sua escola. Já fui para uma escola. Estava na América Brasiliense. Daí eu já fui para minha escola. E 3 anos depois, foi para essa parte desse projeto. Logo a seguir, eu já entrei na sala de aula e já comecei a praticar horas a horas. Foi um dos momentos mais... Quando eu tive menos dinheiro, eu passei mais aperto, mas foi um dos momentos mais felizes. Em qual momento, Milton? Foi no momento onde deu tudo errado com relação ao sistema, ao banco de dados, e eu comecei a praticar muito. Então, Voltei a praticar e estudar. Aí você começou, depois dos 15 anos ali intensos de estudo, de leitura, prática, etc., foi nesse momento que teve esse turnover. Foi nesse período. Foi um período de muito desenvolvimento. É um período onde eu lia, mas não tinha tanto material teórico como foi nesses 2 últimos 3 anos. Muita matéria teórica. Então, era uma tábula rasa. Era um livro aberto. Só o que eu sabia, e aquele que eu sabia era aquele que eu usava. E daí isso foi desenvolvendo, aprofundando. Foi o momento que eu comecei a comer só frutas. Passei muito tempo comendo frutas. Foi justamente nesse período. Foi um período que durou bem uns 5, 6 anos. Talvez mais. Se tiver me confundindo, talvez um pouco mais. E a impressão que eu tinha é que o mundo estava todo com óculos cor-de-rosa. Né? É lisérgico. Quando você pratica muito, em grande quantidade, horas a fio, aquilo dá um bang na sua cabeça, parece que está tudo... O mundo está desmoronando, sei lá. Cara, tá tudo bem, cara. Tudo bem, tudo vai dar certo. Tudo vai se ajeitar, entendeu? Isso fica depois um pouco.
Por exemplo, agora teve a produção dos livros. A gente imprimiu os livros. A fatura é grande, viu? Ou você tem dinheiro para pagar a fatura, não tem. Não tem. Tudo bem, vai dar certo. A gente vai conseguir. Não tem a ver. Tá? Tem a ver. Tem aí uma ansiedade, mas nada parecido. Nada parecido. Assim. Então fica o resquício, né? Isso quer dizer o quê? Que teve uma mudança no modus operandi do cérebro. Né? Por exemplo, eu não somatizo com dor de estômago, não perco sono, não me tira o sono. Assim. O que você acha, né? A sua história, eu acho uma história incrível, assim, né? Eu conheci uma parte dela, algumas coisas para mim foram novidades, mas o que você acha? Porque, assim, vendo, né, a sua história aí começou em 87 para agora dá 36 anos, mais ou menos. 36, Isso. 36 anos. E aí, nesses 36 anos, você teve os seus picos de praticar muito, teve picos de não praticar muito, mas, obviamente, o yoga está tipo, inserido em você. Tipo, desde aquele começo, está impregnado em você as técnicas, os efeitos, o amor, tudo que você tem pelo yoga. E eu sinto e eu vejo da mesma forma, e também tive meus altos e baixos por motivos diferentes, também tive meus altos e baixos. Você acha que isso é comum? Você acha que isso é normal para o praticante ter esses altos e baixos, ter agora eu estou muito focado em praticar, agora eu não estou tão focado em praticar, ou diminuir a intensidade? Sim. Voltou a louca aqui. Alguém da Juqueira. Sim, isso faz parte do processo. Tá? Você não deve se preocupar quando isso acontece. Isso faz parte do processo. Vai ter momentos de maior sadhana, vai ter momentos de menor sadhana, vai ter momentos de maior estudo teórico, vai ter momentos onde você vai estar voltado no desenvolvimento do seu negócio, ou seja, da sua escola, ou do cuidado dos seus alunos, ou na ampliação da sua carteira de alunos. Tá? Então, às vezes, a sua mente se volta para outra coisa, que vai ser útil em algum momento. Por exemplo, você está falando de dados, não? Programação, isso eu estou falando de... Isso eu estou falando de... 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. 2005, 2006. Não, antes. Antes, 2002, 2003. 2002, 2003. Isso eu estou falando... foi um momento que eu mergulhei nisso, né? Eu praticava pouquíssimo. Dava as aulas. E estudei isso. Mas isso foi tão útil depois. Eu usei para tanta coisa. Por exemplo, e depois retomei o sadhana, comecei e tal. Depois, ano passado, foi um momento de estudo para os livros, de compilação de informação, de bater aquilo que eu vivi na prática com aquilo que se fala no passado, e cruzar isso daí, certo? Foi um momento que eu dei imersão, foi intenso, intenso. Nem existia parada. Um negócio intenso. Isso foi extremamente útil agora, então isso faz parte do seu processo. Não se preocupe. O que você não pode? É parar totalmente. Não, eu estou falando nem só por mim. Eu estou falando para as pessoas que estão ouvindo, porque tem alunos, por exemplo, nem só os professores. Puta, às vezes eu cuidar do meu negócio, mas eu escuto muito dos alunos às vezes esse medo dessa... Nossa, estava praticando muito, agora eu não estou praticando tanto, aí agora é o fim do mundo. Uma fase. Inclusive, mesmo os professores que fazem aula comigo, eu costumo falar para eles: olha, agora você está praticando 5 horas, 4 horas.
Mas em algum momento, alguma outra coisa vai te chamar a sua atenção. E vai ser uma necessidade que você vai ter naquele momento. E é possível que você não pratique tanto, que você reduza para 30 minutos, para 1 hora. Aquilo que você fez não é perdido. Aquilo acumula com quem você é agora. Daí você vai entrar nessa outra jornada, resolver ela, e você vai ver volta. Perfeito. Volta novamente. Volta novamente. Muitas pessoas que praticavam ou que faziam acompanhamento comigo, em um determinado momento, pararam. E depois volta. E depois volta. Esse processo de entender isso não é só para o aluno ou para o professor que está vivendo esse processo, mas para o professor que está vendo esse processo acontecer no aluno. Sim. Porque a tendência do professor é ficar triste, né? Ficar triste, ficar chateado, ou ficar se sentindo que não é mais tão bom. Às vezes não tem nada a ver com você. Não tem a ver com você, tem a ver com o momento daquela pessoa. Tá certo? Tem a ver com o momento daquela pessoa. Então, normalmente eu falo, tudo bem, procuro, na maior parte das vezes, eu procuro deixar a pessoa livre para seguir o caminho dela. Deixa eu ir. Tem que ser igual, eu estou aqui. Se você precisar de mim, você pode contar comigo. Eu estou aqui. Vai de mim, eu estou aqui. Você vem, retorna e a gente retoma de onde você parou, retoma de onde você está. O seu processo. Então, 99% das vezes, a minha conduta é de deixar a pessoa livre. Então, eu não vou ficar fazendo força para a pessoa ficar, ou ficar fazendo chantagem emocional. Esse é o momento. E uma vez que a gente entender isso, se nos cruzarmos novamente, ele se cruza. Se não, continuamos, vamos tomar um café de vez em quando, vamos conversar de vez em quando, vamos nos encontrar no lançamento, ou vamos nos encontrar numa atividade que você vai fazer. Mas eu procuro realmente deixar a pessoa livre. Eu acho que isso é tão mais importante quanto mais antigo é o seu aluno, quanto mais antigo é o professor, quanto mais avançado ele está, porque ele vai ter um momento. Vai ter um momento dele de ciclar. Pode ser com você, se essa retomada pode ser com outra pessoa. Uhum. Mas ela vai existir. Muito bom, Milton. O senhor deu uma resumida na sua história aí. Muita gente, eu vi comentário aqui, tipo, que não sabia algumas coisas, então, muito legal. Muito legal. Eu acho que é legal até para nós, assim, relembrarmos mesmo a história, relembrarmos, tipo, como a gente passou, o que a gente passou. Acho que não é... Você 36 anos, eu 23. Tipo, não é pouco tempo, né? É muito tempo, é muita história, muita coisa, muitas vivências, muitas experiências, coisas legais, coisas não tão legais, mas acho que é tudo que é uma bagagem que a gente traz para a vida como yogins, como praticantes, que é demais, assim. Sim. E as coisas não tão legais, tem que só tomar cuidado para não deixar muita cicatriz, né? Sim, sim, total. Não deixar cicatriz. Se você tentar, até com a sua prática, Ressignificar, dar um outro significado. isso daí. Tá? Ressignificar isso daí. Assim, dizer que acontecimentos não deixou você chateado e que não abriu uma chaga, isso é mentira. Isso é mentira. Elas abrem. Tá? Mas depois você cura e ressignifica. Isso. Muda isso daí, não fica com coisa ruim, porque se você ficar com coisa ruim, é você que vai estar carregando esse elefante com você para sua cama, não é outra pessoa. Exatamente. Eu acho que isso é um lema que eu levo para a vida, que eu procuro passar para os alunos, que é tipo, cara, vira a página. As coisas não dá para ficar remoendo, né? Não, é besteira. Sofrer é a opção, falaram aqui. É a opção. É isso mesmo. Milton, obrigado aí pelo bate-papo.
Beijo, Borges. Obrigado. Melhoras aí para os seus olhos, hein? Não, tô aqui. E o pior é que a gente tem daqui a 15 dias, tem uma viagem grande com os alunos. A gente vai lá para a Fazenda da Juju. Tem uma viagem grande Tá. com os alunos e eu não posso viajar de avião. Então, eu vou ter que arrumar uma alternativa para ir. Depois eu tenho uma outra viagem, que é aquele retiro, que é do meu aluno, que eu respiro. E depois tem Bali, que é a outra viagem da escola também. Então, tem 3 viagens seguidas. Então, eu tenho que estar aí a todo vapor. Ó, eu acho que você deveria remarcar essa daí. Ou não ir. Deixa eu A da Juju? Não, vamos ver. De avião eu não vou. Não. descansar. Isso é obrigatório. Não posso ir, senão meu olho explode lá. Então, não posso nem Sim. entrar no avião. Não, Mas, não brinca. mas eu estou Descansa aí. de talvez ir para Juju de uma outra forma. Vamos ver. O máximo a equipe vai, tá tudo certo. Tá. Um Ó, beijo. obrigado, galera. Beijos para vocês. E 15 dias estamos aqui de volta, eu e o Milton. Tá bom? Beijos.